Olá, pessoal! Bem-vindos! O material da nossa explicação de hoje foi preparado com muito carinho pelo professor Samuel, especialmente para os alunos do Colégio Professor Edilson Souto Freire, lá em Dias d'Ávila, na Bahia. E hoje o nosso foco é dissecar o céu. Vamos entender a física brutal, aquela coisa fascinante mesmo que acontece bem em cima das nossas cabeças. O verdadeiro motor termodinâmico que cria as tempestades. A nossa roda de hoje é a seguinte: 1. Pressão de vapor e ponto de orvalho. 2. O motor térmico atmosférico. 3. O microdetalhe da eletrificação. 4. Formação do raio. 5. Dinâmica de raios positivos e negativos. E 6. Guia de sobrevivência. É uma viagem que vai daquela gotícula microscópica de vapor até as descargas elétricas mais massivas e destrutivas da natureza. Uma verdadeira reação em cadeia. Então vamos lá para a seção 1, pressão de vapor e ponto de orvalho. Para entender o estrondo de um relâmpago, a gente precisa começar olhando para as forças invisíveis que agem lá no nível molecular. É aqui que fica o motor de arranque de absolutamente toda a tempestade. Pensem na água líquida como uma multidão de moléculas bem agitadas. Quando o Sol aquece essa água, algumas dessas moléculas ganham tanta, mas tanta energia que começam a lutar para escapar. Elas quebram as correntes que as prendem umas às outras e fogem para o ar na forma de gás. Essa força, essa vontade absurda de escapar e empurrar o ar em volta, é exatamente o que chamamos de pressão de vapor. Isso fica muito claro quando a gente compara dois líquidos comuns. A água, por exemplo, tem moléculas que se agarram fortemente umas nas outras através das ligações de hidrogênio. É super difícil escapar, então a pressão de vapor é baixa. Agora, o álcool, as moléculas dele são unidas por ligações dipolo-dipolo que são bem fraquinhas. Elas se soltam super rápido, evaporam no instante. O álcool tem uma pressão de vapor altíssima. Mas, na natureza, é a imensa massa de água lutando para evaporar que vai abastecer a nossa atmosfera. E é aqui que a física global aterrissa direto na realidade local. Quando os termômetros lá em Dias d'Ávila marcam um ponto de orvalho de 24 graus Celsius, a coisa fica séria. Mas o que é o ponto de orvalho final? É aquela temperatura exata em que o ar chega no limite absoluto de saturação por vapor de água. A atmosfera não aguenta mais nenhuma gota invisível. Se a temperatura cair 1 grauzinho que seja, o vapor é forçado a condensar. É literalmente uma panela de pressão no limite, prontinha para transbordar. O que nos leva à seção 2, o motor térmico atmosférico. Vamos ver como essa umidade extrema interage com a geografia do planeta para criar as gigantescas máquinas do clima. E a geografia dita as regras do jogo. O Lago Maracaibo, na Venezuela, é o recordista mundial em densidade de raios. E por quê? Lá existe uma armadilha natural de montanhas em forma de V. O ar quente e úmido entra e o ar frio desce das montanhas à noite, batendo de frente com esse vapor e arremessando ele violentamente para cima. Já o Brasil é o campeão invicto em volume total, 80 a 100 milhões de raios por ano. A nossa imensa e úmida extensão tropical funciona como uma caldeira gigantesca e constante. Os dois cenários usam o mesmo princípio para ligar o motor da tempestade. O processo é uma cadeia de eventos rigorosa da física. Primeiro passo. Pelo princípio de Arquimedes, o ar cheio de vapor sobe. Isso acontece porque a molécula de água é mais leve que o oxigênio e o nitrogênio do ar seco. É uma verdadeira bolha flutuante. Segundo, conforme sobe, a pressão cai, ele sofre a chamada expansão adiabática e esfria até atingir o ponto de orvalho. Terceiro passo, e o grande combustível. Ao condensar, a água devolve para o ar todo aquele calor que ela roubou do Sol lá no chão. É o famoso calor latente. Essa energia liberada funciona como gasolina no fogo, fazendo a nuvem explodir na vertical. Seção 3, o microdetalhe da eletrificação. Agora a gente vai entrar lá no coração escuro dessa nuvem para observar de perto a violência microscópica que rola no alto em temperaturas congelantes. Imaginem uma cena cheia de faíscas e energia brilhando. Correntes de ar brutais lançam minúsculos cristais de gelo para cima. Enquanto isso, pesadas pedrinhas de gelo, chamado graupel, caem por causa da gravidade. Quando eles colidem no meio do caminho, o atrito é intenso. O graupel, que atrai mais elétrons por estar com a água congelando ao seu redor, rouba cargas negativas. O resultado de tudo isso? Os cristais de gelo leves que sobem ficam positivos e o graupel pesado que desce fica negativo. Isso se repete milhões de vezes por segundo. A nuvem inteira vira uma bateria colossal, topo positivo e a base densa e extremamente negativa. Avançando para a seção 4, formação do raio. Essa tensão elétrica toda não dá para segurar para sempre. Chega o momento do clímax explosivo, onde o próprio ar simplesmente entra em colapso.
O ar é um baita isolante, mas quando o campo elétrico bate a marca absurda de 3 milhões de volts por metro, as moléculas do ar são rasgadas e viram plasma. A cronologia acontece assim. Primeiro, um líder escalonado desce da nuvem, de forma invisível, zigue-zagueando pelo céu. Em resposta a isso, um conector ascendente sobe do chão. Quando eles finalmente se encontram, o circuito fecha, a descarga de retorno sobe numa velocidade inacreditável, aquecendo aquele canal de plasma a 30 mil graus Celsius. Para se ter ideia, isso é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. O ar expande numa onda supersônica e a gente escuta o estrondo que chamamos de trovão. Seção 5. Dinâmica de raios negativos e positivos. Um detalhe fundamental aqui é que nem todo raio é igual. A polaridade dessa descarga elétrica muda tudo em relação ao nível de destruição. Na grande maioria das vezes, em 90 a 95% dos casos, temos os raios negativos. A dinâmica deles é simples. Eles saem direto daquela base da nuvem carregada de elétrons para o solo. É o padrão. Mas existem os temidos raios positivos, que são mais raros, acontecendo entre 5 a 10% das vezes. A diferença é que eles não partem da base, mas sim lá do topo absoluto da nuvem. Geralmente acontecem quando ventos de altitude empurram o topo da tempestade, expondo aquela área de carga positiva direto para um pedaço de chão limpo. E é aí que mora um perigo terrível. Como esses raios saem da parte mais alta, eles podem viajar quilômetros na horizontal e cair num lugar onde o céu está perfeitamente azul e limpo. É o assustador raio em céu azul. E tem mais uma agravante. Enquanto o raio negativo é rápido, o raio positivo carrega uma corrente contínua longa, com picos passando de 300 mil amperes. Ele transfere muito mais energia, derrete metal e incendeia florestas. É uma verdadeira força avassaladora. O que nos leva à nossa última sessão. Guia de sobrevivência e choques. Com tanta eletricidade rasgando o céu, a gente precisa trazer essa física altíssima para a realidade prática. Como a gente faz para sobreviver? A eletricidade sempre busca o caminho de menor resistência para o chão. Existem 4 jeitos principais de receber um choque desses. Temos a descarga direta, extremamente letal, a descarga lateral, que é quando o raio bate numa árvore, por exemplo, e pula para quem estiver perto, a condução por linhas, que viaja pelos fios e canos das casas, e a perigosíssima tensão de passo. Quando o raio atinge o solo, a energia se espalha em círculos de voltagem, criando uma armadilha elétrica no chão. Para se proteger na rua, ficar dentro de um carro fechado é uma ótima ideia. Mas atenção ao mito. Não tem absolutamente nada a ver com os pneus de borracha isolando o chão. O que salva vidas ali é o efeito gaiola de Faraday. A estrutura de metal do veículo atrai a corrente e conduz a carga destrutiva toda pelo lado de fora, mandando tudo para o chão em segurança. O campo elétrico do lado de dentro fica totalmente zerado. É a física pura aplicada à segurança. Agora, e se a tempestade pegar a gente de surpresa no meio de um campo aberto sem abrigo nenhum? A única postura cientificamente correta é, primeiro, agachar para diminuir a altura e evitar atrair o conector ascendente. Segundo, abaixar bem a cabeça. E o mais crítico de tudo, manter os pés estritamente colados um no outro. Lembra da tensão de passo espalhando energia no solo? Ao colar os pés, a gente zera a diferença de potencial elétrico entre eles, impedindo que a corrente suba por uma perna, passe pelos órgãos vitais e desça pela outra. E a grande reflexão que fica para a turma no final dessa explicação é, com o nosso país recebendo milhões de raios por ano, será que a gente tem noção da escala desse colossal motor termodinâmico despertando bem acima de nossas cabeças, lá em Dias d'Ávila? Toda vez que o ar abafar e o ponto de orvalho bater no limite, lembrem-se de que as moléculas estão subindo, o gelo já está colidindo nas alturas e uma reação em cadeia gigantesca ditada pelas regras da física está funcionando a todo vapor. O céu é um laboratório formidável operando sem parar. Continuem curiosos, continuem observando as nuvens e até a próxima!